Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. Astúrias. Casa, lazer e construção. Desde 2012, construindo sonhos. Olá, estilosos! Passando para lembrar que o Casa, Estilo e Design não é apenas um programa de TV. Somos uma plataforma de conteúdo segmentado, focada em arquitetura, decoração, design, mercado imobiliário e lifestyle, com atuação multiplataforma na região. No ar desde abril de 2005, de forma ininterrupta, o programa consolidou-se como referência editorial no litoral paulista, sendo hoje o único programa regional totalmente dedicado ao universo Art Décor. Quero te fazer um convite. Se você é apaixonado por arquitetura e decoração como nós, inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso permanente aos conteúdos que você acompanha aqui pela TV. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Vamos adorar interagir com você. Casa, Estilo e Design, sua plataforma de conteúdo Art Décor na TV e YouTube. Casa, Estilo e Design, conteúdo que constrói valor. A Florence é uma das mais sólidas grifes mundiais e referência entre as marcas high-end, aliada à tecnologia e trabalho artesanal para gerar móveis de finíssimo acabamento. O móvel Florence é feito para encantar, gerando emoções e desejo. Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Nosso maior desejo é contar belas histórias através da casa, combinando móveis e objetos com um pouco de poesia, numa curadoria feita com alma. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Toda parede é um papel em branco preparado para receber nossas histórias, para imprimir quem somos e traduzir o que desejamos para as nossas vidas. A Décor Colors Praia Grande Boqueirão está sempre pronta para fazer parte da sua história, trazendo vida das paredes ao teto, em texturas que valorizam a luz, em soluções que protegem para a sua casa ganhar mais vida. Décor Colors Praia Grande Boqueirão, transformando de forma simples. Olhares Florence Santos Riviera. Nesta edição, com os arquitetos Bruno Cisotto, Ana Paulino, mas também acompanhando a gente o Lucas Melinski, Florence Santos Riviera. Primeiro projeto bacana demais, né? Vista deslumbrante. Deslumbrante, não é? A gente está praticamente pé na areia aqui, né? Pois é. Pois é. Começa com esse... eu acho que o partido do projeto acaba nascendo um pouco daí, não é verdade? Foi, a gente quis trazer bastante as cores que a gente vê lá fora, repetir elas aqui dentro. Então esse verde maravilhoso da Florence traz um pouco da montanha que a gente tem ali na vista. O azul do mar se repete um pouco aqui nas almofadas, nos quadros, nos detalhes. E tudo isso constrói um ambiente que ao mesmo tempo é elegante, mas também é acolhedor, é confortável, é convidativo, sem perder esse tom de elegância que faz parte aqui de Riviera, né? Os apartamentos, as casas são bonitas. Que bom que as pessoas mudaram, o conceito de apartamento de praia mudou, que bom que mudou radicalmente, porque antigamente a pessoa comprava um apartamento de praia e ia entulhando do que não era bom. Sim. Né? O apartamento de São Paulo não tá legal, pego isso, trago para cá, daqui a pouco é uma coisa horrorosa. Uhum. E sem projeto. Sim. Que bom que todo mundo já entendeu
que projeto faz toda a diferença, até porque você precisa fazer algumas adaptações, não, Bruno? Nunca a planta está perfeitíssima para aquela família, não é? Não tá. E até o cliente já buscou a gente com essa intenção de trazer o projeto com a característica dele, né? Com o uso dele. Ele queria também muito a Florence junto nessa etapa. E ele alterou algumas coisas já na própria parte de projeto da planta do apartamento, que aqui a gente tinha uma parte de lavabo, né? E aí acabava que encurtava um pouco essa cozinha. E a gente acabou conseguindo tirar esse lavabo, ganhar esse espaço de corredor e deixar lá onde era o banheiro, onde seria o banheiro de serviço, deixar uma parte de lavabo. Então, para a gente ganhar mais espaço aqui. Acho que isso, desde o começo, ele já trouxe para a gente e a gente vai trabalhando junto com o cliente, né? Sempre nesse sentido, Legal, porque a gente ganha uma fluidez na planta, a gente fica imaginando as cozinhas confinadas, às vezes, dependendo da família, funciona. Para outras, os espaços integrados acabam ganhando força e naturalmente acaba sendo aquele pedido, não, Ana? Sim, a família que os donos desse apartamento, eles gostam, é um apartamento de férias, então eles recebem amigos, recebem familiares, e eles que cozinham, eles gostam muito de cozinhar, então tudo isso estar integrado torna um apartamento muito mais confortável para eles, enquanto a esposa está aqui cozinhando, o marido está ali tomando um chopp na varanda, tudo isso com os convidados sentados no sofá, todo mundo junto. E tem o detalhe do armário, só para comentar, que essa parte aqui, geralmente, na cozinha, você tem aqueles armários na parte superior. E aqui a gente buscou retirar eles, porque a gente já tinha bastante espaço na esquerda, e a ideia foi tirar esse armário de cima, conseguir usar os outros espaços para aqui ficar mais amplo, ficar um ambiente mais acolhedor, mais agradável também para quem estiver usando a cozinha, né? Que é uma parte um pouco mais de serviço, mas também merece ter um toque. E deixar essa cozinha bonita, porque ela faz parte da sala, ela está no ambiente social, então ela é obviamente uma cozinha, a gente tem os eletrodomésticos, mas ela é uma cozinha muito bonita, muito elegante, não tem uma cara de cozinha de serviço. Bom, aí novamente o mobiliário faz toda a diferença, né? Principalmente o móvel planejado. E vocês optaram por esse tom. Esse amadeirado é novo, né? É um lançamento da lançamento, Florence, né? Inclusive, foi bem na época da instalação do apartamento, foi na Riviera, se não me engano, foi o primeiro ou segundo apartamento que a gente fez. Ah, legal. Com esse tom madeirado, que é o amendoeira. Que é um tom mais quente, né? Um pouco mais mel, não é? Sim. Do que os bem clarinhos que a gente vem acostumando. Eu gosto particularmente desse tom. Eu acho que ele dá uma certa, não vou dizer sobriedade, né? Mas ele é um toque, uma maneira elegante e sofisticado, não, Ana? Sofisticado, mas ele é aconchegante ao mesmo tempo. Então é acolhedor. Pesado. E a gente colocou ele nesse brise, pensamos nesse brise, aqui está a entrada social, né? Então, quando a pessoa chega nesse apartamento, ela ainda tem um suspensezinho para se deparar com essa né? vista. Logo que você entra aqui. Certeza. Isso ficou bem legal, bem legal. E o amadeirado, essa continuidade do amadeirado usado na cozinha. Agora, parabéns por esse tom de verde, hein? Parabéns pro pessoal da Florence que desenvolveu, maravilhoso. Que legal, né? Quando você pode trabalhar primeiro a paleta que você imaginou, né? Principalmente o móvel planejado, consegue executar para você, trazer, né, exatamente como você pensou. E a Florence tem um leque de cores assim absurdo, né? Uma coisa meio de maluco. Assim, de possibilidades infinitas para a gente escolher. Eu nunca vi um negócio desse, né? Com tantas possibilidades, não é? E eu acho, Ana, que você trouxe uma coisa muito gostosa aqui. Eu sempre brinco, eu adoro essa composição de verde com azul. Não é? Ele é muito sofisticado, eu acho que é muito elegante e quebra um pouco aquele padrãozinho que a gente já costuma falar. Apartamento de praia, né? Aquela coisa meio azul e branco. Você não foge muito da... aqui a gente tem um toque de sofisticação, leveza ao mesmo tempo. Então isso é muito gostoso de ver como composição, né? E traz muita personalidade também, fica um apartamento único, né? Além das cores, dos materiais, o próprio desenho da marcenaria, que a gente tem a possibilidade de criar muitas coisas diferentes. Inclusive a cristaleira que a gente tem ali, a gente trouxe o vidro canelado, que é um material que está muito em alta, para dar aquela cara de casa, só que ao mesmo tempo é uma cristaleira, então ela é sofisticada, mas ela também tem esse toque mais acolhedor
Sim. É aquela transparência sem ser totalmente Isso, transparente, não é? Exatamente. Que fica muito legal. Agora, esses frisos, né? Eu vou chamar de friso, porque ele tem, na verdade, ele é vazado, não é? Vazado, Isso, perfeito. ele é um ripado vazado. Como a gente tem equipamentos da televisão, ali nesse rack tem um aparelhinho da operadora de internet e tudo mais, ele precisa ter essa circulação de ar para não esquentar ali dentro. Então, o ripado vazado esconde esses equipamentos e permite que eles funcionem com Uma solução uma solução que a Florência acaba trazendo também, Sim, né? De ter esse material que consiga ter essa... Além de ventilar os aparelhos que acabam gerando uma certa caloria, o controle remoto precisa funcionar. Né? Se eu tivesse uma porta totalmente fechada, eu precisaria abrir a porta para o controle funcionar muitas vezes. Né? Então, às vezes, um vidro incolor já funcionaria na parte do controle, mas já não teria essa ventilação que o aparelho precisa. Né? Novamente, são soluções, né, que ajudam incrivelmente no projeto, né? Mas eu imagino que você, como arquiteto e designer também, né, teve aí a se incomodar. Eu, pelo menos, me incomodo profundamente com fios aparecendo. E o equipamento aparecendo também. Quando você pode ocultar tudo, você tem essa limpeza, claro, com certeza, de projeto que é bárbaro, não é? E a gente usou ali o Simple Stock, a abertura no Simple Stock, para não ter mais uma informação. Então a gente tem um ripado e o destaque desse rack é o ripado e é a cor. A gente não deixou um puxador ali roubando a atenção. A gente escolhe o que a gente quer valorizar em cada ambiente, em cada espaço. Exatamente. A gente vai tem, na verdade, a sala de jantar ficou nesse terraço gourmet, não é? E que é muito legal, que você tem uma churrasqueira, tipo uma churrasqueira a gás ali, que resolve incrivelmente, né? Sim. A gente antigamente gostava da churrasqueira com carvão, mas aí saía todo, né? Hoje o próprio cliente busca essa solução pelo uso, né? Porque ele consegue fazer pizza, ele consegue fazer costela no bafo, ele consegue fazer várias coisas além do churrasco, né? Então acaba que usam bastante Por essa isso te solução. permite uma limpeza maior, né? Usar mobiliário mais adequado, principalmente o móvel planejado, que acaba sendo um cuidado essencial. Claro. Eu imagino que as antigas churrasqueiras acabam criando, determinando algumas necessidades, né? Um móvel que eu não posso sujar tanto, eu tenho que ter maior cuidado, e aqui a gente consegue essa integração extremamente harmoniosa, não é? O braseiro gera uma caloria dentro de um móvel também, né? Coisa que essa não gera. Não gera, né? Exatamente. Facilita incrivelmente o projeto, né? Ainda mais considerando que é um ambiente totalmente integrado. Então, uma fumaça de uma churrasqueira ali a carvão poderia entrar fuligem, fumaça. E estragar toda essa beleza, né? Agora, aquelas surpresinhas que a gente gosta de ter. Essa linha nova das portas da Inside da Florência, nós conhecemos lá na Florência Gabriel, ficamos pirados, assim, com tanta possibilidade incrível como vocês já trouxeram para cá, né? E quando a gente foi inicialmente na Florência, eles ainda não tinham essa tecnologia. Foi durante o processo de projeto que essa tecnologia chegou para eles e eles nos ofereceram, e caberia perfeitamente aqui. A gente tem essa porta mimetizada no painel amadeirado, então fica só esse detalhe, uma cava como puxador, que dá acesso ao hall, o corredor dos quartos. Então, esse corredor é um show à parte, a gente envelopou ele todo com papel de parede. A Florência fez toda essa parte com forro de madeira. Colocamos um quadro ali, esse quadro é uma fotografia dos próprios moradores daqui desse apartamento. Ah, que legal. Porque a ideia até é esse local ele ser uma distribuição, né? Então você está saindo de uma parte social, saindo para uma parte íntima. Então esse local com forro, ele traz um outro ambiente, ele te leva para um outro ambiente que está te mostrando que você vai entrar para os quartos, que é uma parte íntima, que é uma parte mais de relaxamento, Então a ideia foi essa, e essa solução do forro ficou muito funcional, funcionou muito legal. bem, ficou muito legal. Muito legal. Esse toque da iluminação nas laterais deu a cereja do bolo. O toquinho. Exatamente. Agora, muito legal, falando agora tecnicamente, né? Se antigamente a gente tivesse que usar madeira mesmo, né? É muito pesado, uma estrutura complexa até para execução, né? Sim. Que bom que hoje a gente consegue trazer esse nível de sofisticação, elegância
mas também fácil, muito mais fácil de executar, não é tão simples, mas eu digo, muito mais fácil de executar do que uma madeira mesmo e tal, mais pesada, complexa também na questão da obra, não? E exatamente falando dessa parte de obra, que é uma parte que eu acabo ficando mais à frente, aqui a gente tinha uma questão, ali passa duto de ar-condicionado, ali passa a parte de infra de hidrossanitário, parte de dutos, então era um local que numa necessidade a gente precisaria retirar esse forro e poder recolocá-lo. Então a Florence trouxe essa solução também, a gente consegue retirar ele numa caso de uma manutenção esporádica, muito difícil acontecer, mas você tem que ter essa solução. E a Florence trouxe isso e a gente, no caso precisa, a gente consegue acessar ali e ter essa manutenção, né? Bom, legal. Novamente, questões técnicas que implicam no projeto, né? Eu fico imaginando, você cuida mais da parte dessa arquitetura de interiores, são preocupações, não é? Assim, eu não posso ter só a questão estética, não, né? Mas tudo tem que funcionar, não é? Porque atrás de tudo isso que você falou, tem infraestrutura, a gente não está vendo, mas essa infraestrutura não preservada, não pensada, né? Em manutenção, muitas questões que isso tem que ser sempre bem avaliado e bem pensado, né? Essa parte técnica é bem importante. Você ter uma solução também para um problema, isso tem que ser pensado de início. E a ideia da pessoa que está gerindo, está fazendo a parte de gestão da obra, é realmente trazer esse tipo de solução, né? E a gente vai alinhando a parte do projeto com a execução real na parte da obra. Essa área íntima, vamos contar um pouquinho? A gente não vai conseguir andar para lá, senão nós quatro aqui não caberíamos. Mas a gente vai compartilhando as imagens, né? Para o nosso público entender um pouquinho como é que ficou. São 4 dormitórios, 4 suítes ou 4 dormitórios? São 4 suítes. A suíte master, ela tem maior diferença entre as outras. Ela foi feita com algumas características especiais. Então a gente tem uma cabeceira amadeirada e um painel de lambri que vai da altura da cabeceira até o teto, toda laqueada, muito sofisticada e aconchegante ao mesmo tempo. Na suíte master a gente utilizou, na verdade em todas as suítes, o armário com o muxarabe da Florence, que é um material vazado que permite a circulação de ar. Para um apartamento que fica na praia, de frente ao mar, tem muita umidade, ter essa possibilidade também, né? de circulação de ar dentro do armário é muito importante, muito prático para quem vai morar e não vai ter que ficar brigando com o mofo. E aí a gente utilizou a mesma linguagem desses armários, eles passam por todos os quartos, então esse armário branco, laqueado, com esse detalhe no muxarabe. E as outras suítes todas têm um painel amadeirado, uma mesinha de cabeceira ali também de um dos lados, para possibilitar, às vezes, é uma casa que eles recebem bastante convidados, então colocar ali às vezes um colchão do lado, um berço para um bebê poder dormir. Então a gente optou por mesinhas em um só lado, e aí cada quarto tem um detalhe especial ali, de um toque de cor para diferenciar um do outro. Então a suíte 2 tem alguns detalhes em verde, então os quadros, a roupa de cama, as arandelas, todas seguem essa mesma linha, conversam, tem esse verde em comum. A suíte 3 tem um azul claro, então que se repete nos quadros, nas arandelas e na roupa de cama. E a suíte 4 tem um tom mais quente, um tom de terracota, os quadros têm alguma coisa meio com pôr do sol, então cada um tem a sua característica, mas falando a mesma linguagem do apartamento como um todo, para que ele fique elegante, para que ele fique falando realmente uma só língua. Exatamente. Muito legal, muito legal. A gente está compartilhando com o nosso público um pouco dessas imagens, mas Lucas, eu já vi que esse muxarabe, né, esse padrão para os armários aqui o pessoal ama, né? Porque a gente vem acompanhando em alguns projetos. Eu também fiquei muito entusiasmado quando vi, porque a gente sempre fica imaginando, né, como que vai resolver essa questão, porque ele é uma treliça, não é? Isso. Como é que é essa pintura, esse acabamento, que tem que estar bem legal. E, gente, impecável, não? Florence sempre preza muito por esse acabamento final, essa qualidade, né? Ainda mais essas portas que são uma linha especial da Florence, né? A linha Provence dos quartos com a treliça. Ela pode ter a treliça ou não, também é bem flexível, né? E ela entra naquela questão que a Florence adora do fato a mano, né? Todas essas portas têm um toque artesanal, um toque à mão. Cada treliça dela é encaixada uma por uma, pintada uma por uma, encaixada à mão. Então tem toda essa questão desse processo de setor de qualidade lá também, que
traz esse resultado final. Olha, ainda é legal essa porta usinada, não é? A gente fica imaginando, quer dizer, essa peça usinada, eu estou falando isso porque eu estive na fábrica. Sim. E eu vi isso sendo executado. Então, quando falam fato a mano, não é? Eu falei, será que é mesmo? Então, tem esse cuidado, realmente, claro que você tem grandes máquinas executando várias coisas, mas a pintura, principalmente, né? Esse laqueado é muito cuidadoso, é impressionante. Parece que realmente eu tenho um móvel feito, não sei nem quanto tempo eles demoram para executar aquela peça. Tamanho cuidado, carinho, né? Aí quando você vem instalado, fala, agora entendi, né? Da onde vem toda essa preocupação, esse detalhamento, esse cuidado, para você não perder, né? Naturalmente, o projeto incrível, incrível que vocês imaginam. Mesmo sendo uma indústria, né? São quantas portas dessa por dia são feitas, né? Mesmo sendo uma indústria, a gente consegue manter a tonalidade 100% fiel. Se um dia uma porta dessas for danificada, precisar ser trocada, vai chegar uma exatamente igual, com um branco exatamente igual a da outra, mesmo a outra já tem um tempo de fabricação. Então a Florence preza muito por isso, a gente não terceiriza esse serviço de jeito nenhum. Fantástico. Olha, projeto lindo, adorei conhecê-los, né? E poder compartilhar com o nosso público um pouquinho do projeto. Quando eu falo um pouquinho do projeto, a gente adoraria que as pessoas pudessem olhar pessoalmente, né? Porque aí a gente vai se encantando ainda mais com aqueles detalhes cuidadosos, carinhosos, não é? Quando a gente vê um projeto finalizado, eu gosto sempre de imaginar as pessoas, a família usando o espaço, recebendo os amigos, recebendo familiares, convivendo naquele espaço. Porque vocês são incríveis nesse ponto, né? Eu sei que com o Bruno lá atrás, para trazer aqui para a Ana, finalizar, né, com a parte decorativa, de design, né, essa arquitetura de interiores, depende muito lá da infraestrutura que o Bruno deixou na execução, né, preparadinho para no final tudo dar certo. Né? Uma obra bem feita é fundamental para a gente ter um resultado como esse. É muito importante a integração, né, do bom fornecedor que é a Florence, do bom projeto e de uma pessoa fazendo a gestão e cuidando dessa obra. Acho que isso realmente é bem importante para ter esse resultado, né? Esse é o ponto, né? Por isso que eu sempre recomendo, pessoal, projeto, contrate um profissional, né? Uma empresa que realmente vai saber conduzir para você. É medida de economia, né? Porque bem planejado você sabe exatamente, não sabe exatamente, mas sabe muito bem definido até onde a gente vai chegar. Sim. Financeiramente pensando, tem toda uma questão. E é claro que é toda a parte que está lá atrás. Sim. Não é? Porque às vezes eu pego o meu pedreiro de estimação, que às vezes é muito legal, mas ele não vai conduzir como a gente imaginou, porque, claro, o projeto está na cabeça dele, né? Numa imagem, né? E aí, tenho até um exercício legal, bacana. Mas se não tiver realmente isso que você falou, essa administração, alguém conduzindo, olhando cuidados, né? Cuidadosamente. É um cuidado de todo mundo tem que trabalhar junto, senão você não... A comunicação tem que ser bem plena. Olhares Florence Santos Riviera. Bruno, Ana e o nosso querido Lucas, hoje compartilhando esse projeto incrível aqui direto de Riviera de São Lourenço. A gente quer mais, hein? Quero o próximo. Queremos também, estamos aí. Muito obrigada, Cláudia.
o que torna uma casa aconchegante. Cortinas, persianas, tapetes, almofadas. E aquela roupa de cama fofinha e cheirosa. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Bem-vindos a Astúrias, Casa, Lazer e Construção. Aqui você encontra um parceiro dedicado, com uma trajetória marcada pela inovação, qualidade dos produtos e um profundo respeito pelo cliente. Astúrias, Casa, Lazer e Construção, desde 2012, construindo sonhos. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento: Mentes criam, mãos detalham. Florence Santos Riviera. Paixão em fazer móveis. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Astúrias, Casa, Lazer e Construção. Desde 2012, construindo sonhos.